Relações familiares às vezes abrigam sentimentos complexos que podem levar a consequências imprevisíveis. Na pequena cidade italiana de Avetrana, onde viviam cerca de 6.000 pessoas, todos se conheciam e as notícias se espalhavam rapidamente. Aqui vivia Sara Scasi, de 15 anos, de quem os moradores locais se lembravam como uma estudante excepcionalmente enérgica e alegre. Seu caráter vivaz se destacava mesmo entre seus pares ativos. Ao mesmo tempo, ela mantinha sua bondade, embora tivesse uma natureza firme e determinada, o que frequentemente a ajudava em várias situações. Em 26 de agosto de 2010, Sara planejava se encontrar com sua prima Sabrina Misseri. As jovens queriam ir à praia com um grupo de amigas. A distância entre suas casas era de apenas 600 metros. Sara saiu mais cedo, com a intenção de chegar às 14 horas. Normalmente, ela levava cerca de 10 minutos no caminho habitual pelo bairro tranquilo até sua prima. Mas desta vez, algo deu errado. Sara se atrasou, o que não combinava com seu caráter pontual. Elas haviam combinado de se encontrar mais cedo para esperar as outras juntas e se preparar para a viagem. Às 14 horas e 42 minutos, mais 2 amigas se juntaram a Sabrina, mas Sara ainda não estava lá. A primeira contou que já havia tentado contatar Sara várias vezes, mas todas as ligações e mensagens ficaram sem resposta. Para confirmar suas palavras, Sabrina discou o número novamente, sem sucesso. Isso causou preocupação em todas as jovens. A viagem estava em questão, e agora era importante descobrir o motivo do desaparecimento da amiga. As amigas decidiram percorrer a rota de Sara. Quando chegaram à sua casa, não encontraram rastros, como se ela tivesse desaparecido no ar. Em casa, ela também não estava. A mãe preocupada confirmou que sua filha havia saído de casa há mais de 1 hora e já deveria estar com a parente. A mulher angustiada também percorreu a rota habitual de sua filha, mas não encontrou pistas. Após várias horas de silêncio, a mãe recorreu à polícia. Os policiais começaram imediatamente a busca. Eles determinaram a área de busca, verificaram a rota conhecida, depois expandiram a área, mas não encontraram sinais de incidente. Paralelamente, os investigadores interrogaram os parentes da jovem, família, vizinhos, colegas de classe e outros moradores da cidade e verificaram todas as possíveis fontes de informação. Inicialmente, foi considerada a versão de um sequestro para resgate, suspeitando-se que o perpetrador havia apagado cuidadosamente os rastros. No entanto, esta versão logo foi descartada. Em uma pequena cidade italiana, vivia Sara, uma menina de uma família comum. Ela foi criada por sua mãe solteira, enquanto seu irmão mais velho trabalhava como pedreiro em Milão. A modesta riqueza da família excluía a versão de motivos interesseiros do desaparecimento. A suposição de uma partida voluntária de casa também não se confirmou. Sara tinha uma excelente relação com sua família e amigos, e ela também não tinha para onde ir. Os carabinieri continuaram persistentemente a busca. Em 6 de outubro de 2010, após 1 mês e meio, eles encontraram Sara na área rural de Avetrana. Inicialmente, a investigação estava em um beco sem saída. Ninguém do círculo próximo conseguia se lembrar de quaisquer conflitos na vida de Sara. Parecia que ela não tinha inimigos. Sara levava um estilo de vida saudável, evitava companhias duvidosas e situações arriscadas. Em busca de pistas, os investigadores examinaram suas redes sociais. Mas os perfis se mostraram típicos de uma adolescente. Fotos e postagens mínimas. A mãe entregou aos investigadores o diário pessoal de Sara na esperança de encontrar pistas importantes. E, de fato, encontraram-se detalhes interessantes. Sara confiava ao caderno seus pensamentos mais íntimos. Em 2010, Sara Scasi, de 15 anos, era estudante do ensino médio.
Ela era muito próxima de sua prima Sabrina Misseri, de 22 anos, que trabalhava como esteticista. Elas compartilhavam um interesse comum pela indústria da beleza, onde Sara sonhava com uma carreira. As duas se davam muito bem, até Ivan Russo entrar em suas vidas. O homem de 27 anos era um amigo da família dos Scasi. Sabrina imediatamente se encantou por ele e buscava um relacionamento. Apesar da grande diferença de idade, Sara também sentia simpatia por Ivan. Para ela, provavelmente era a busca por uma figura paterna, já que seu pai biológico havia abandonado a família quando ela era muito jovem. Entre eles se desenvolveu uma conexão especial. O calor no relacionamento entre Ivan e Sara não passou despercebido por Sabrina, que foi dominada pelo ciúme. Os conflitos entre as primas se multiplicaram. Pouco antes do desaparecimento de Sara, houve uma séria discussão na frente de testemunhas. Sabrina mais uma vez acusou sua prima mais nova por causa de Ivan. Sara não aguentou o escárnio e respondeu duramente, aludindo às intenções questionáveis da Sabrina de 22 anos em relação ao jovem. A humilhação pública pela irmã mais nova atingiu Sabrina profundamente. A história se espalhou rapidamente pela vizinhança e foi enriquecida com novos detalhes. No dia seguinte, os moradores discutiam animadamente sobre o relacionamento entre Ivan e Sabrina e desenvolviam versões cada vez mais estranhas do acontecido. O relacionamento entre as primas estava definitivamente arruinado. Ao examinar o diário de Sara, os investigadores descobriram uma entrada interessante. Nela, ela descrevia o comportamento incomum de sua prima naquela noite. Sara notou que nunca tinha visto sua parente em tal estado e até sentiu medo. Isso poderia indicar um motivo sério, mas desentendimentos familiares poderiam levar a tais consequências? Os investigadores falaram com muitas pessoas, incluindo um grupo de amigas que planejavam um passeio conjunto à praia. Graças aos depoimentos de testemunhas e parentes dos Scasi, foi possível reconstruir o curso dos eventos daquele dia. Na manhã de 26 de agosto, Sara visitou Sabrina, que estava realizando um tratamento cosmético em uma cliente. Sara mostrou interesse no trabalho de sua prima. A cliente notou certa tensão entre as parentes, embora não tenha observado conflitos abertos. Ela também confirmou que as jovens combinaram diretamente na sua frente um passeio à praia para a tarde. Mariângela Pagnoletti e sua irmã mais nova Alessandra deveriam se juntar a elas. Segundo o relato da mãe de Sara, sua filha voltou da casa da prima por volta do meio-dia, mencionou os planos para a praia e foi fazer compras. Quando Sara voltou para casa, estava obviamente com pressa. Ela almoçou apressadamente, sem se sentar à mesa, trocou de roupa rapidamente e saiu de casa por volta das 13h30. Ela planejava estar na casa de sua prima até às 14h e ainda passar em uma loja no caminho. Após sair de casa, Sara não foi mais vista. Às 14h42, as amigas chegaram à casa de Sabrina, em cuja presença ela tentou novamente contatar Sara. Os investigadores precisavam descobrir em que ponto o caminho de Sara foi interrompido. O interrogatório dos moradores trouxe resultados inesperados. Várias pessoas confirmaram que viram Sara chegar à casa de sua parente e entrar. Depois disso, seu rastro se perdeu. Isso levantou sérias questões sobre Sabrina na investigação. Ela se tornou a principal suspeita com motivo e oportunidade no foco das autoridades. Uma busca foi realizada em sua casa. O exame médico revelou a causa do incidente: obstrução da respiração. O tempo coincidia com a estada de Sara na casa de Sabrina. As evidências apontavam para a parente. A análise das conversas telefônicas mostrou, às 14h23, Mariângela falou com Sabrina e confirmou os planos para a praia. No final da conversa, Sabrina fez uma pergunta incomum: se Mariângela havia encontrado Sara. Isso parecia ilógico, já que as jovens tomavam rotas diferentes e não poderiam se encontrar.
Tal pergunta parecia estranha, mas explicável se suspeitasse do desejo de um álibi. Às 14h28, uma ligação de Sarah chegou ao telefone de Sabrina. De acordo com a perícia, os eventos já haviam tomado um caráter irreversível neste momento. Provavelmente a ligação não foi feita por Sarah, uma tentativa óbvia de desviar suspeitas. As suspeitas contra Sabrina tornavam-se cada vez mais sérias. Os carabinieri conversaram com duas amigas que haviam planejado uma viagem à praia com Sabrina e Sarah. Sua história continha detalhes interessantes. Quando as irmãs Pagnoletti chegaram à casa de Sabrina, ela as recebeu de maneira incomum, na varanda fora da casa. Isso divergia de seu comportamento habitual, pois normalmente ela recebia os convidados dentro de casa. Desta vez, ela parecia prolongar propositalmente o tempo e não as deixava entrar no edifício. Agora, este comportamento ganhava um novo significado. Possivelmente Sabrina estava escondendo algo. A principal envolvida no caso foi até as visitas. Começou imediatamente a explicar a ausência de Sarah e mostrou preocupação. Na presença das amigas, ela ligou para o número de Sarah, como se quisesse corroborar suas palavras e criar uma justificativa. Na primeira ligação havia sinal, mas sem resposta. Após a segunda tentativa, o telefone estava desligado. Sabrina chamou a atenção dos presentes para isso e começou a mostrar ainda mais preocupação. Tudo parecia suspeito. Os investigadores determinaram que neste momento eventos decisivos já haviam ocorrido na casa dos Misseri. Na residência foram encontradas evidências perturbadoras que indicavam o envolvimento de mais pessoas no incidente do que inicialmente se pensava. No poço, que se tornou o local-chave da investigação, os especialistas encontraram marcas de pneus e impressões. Estas puderam ser identificadas através da verificação do ambiente próximo. As marcas coincidiam exatamente com o perfil do carro da família de Sabrina. No entanto, surgiu uma estranha discrepância. O momento do aparecimento dessas marcas coincidiu com o período em que as jovens estavam na casa dos Misseri conversando com Sabrina. A análise dos materiais coletados mostrou: um papel-chave foi desempenhado pelo tio de Sarah, Michele Misseri, pai de Sabrina. Segundo a reconstrução dos eventos, Sabrina ficou com muito pouco tempo para encobrir os rastros do incidente. Sabrina recorreu a seu pai pedindo ajuda para eliminar as evidências. O homem, incapaz de resistir à sua filha, escondeu tudo em um poço antigo. Nas proximidades foi descoberto um local de fogueira onde foram encontrados objetos pessoais de Sarah e itens da casa dos Misseri. Michele tentou apagar os rastros, destruindo possíveis evidências no fogo. Apesar das ações bem planejadas, os suspeitos se traíram por seu comportamento, embora isso não fosse óbvio inicialmente. Após o registro do desaparecimento, Sabrina e sua mãe, Kazima Serana, participaram ativamente das buscas. Elas apareceram em programas de televisão, onde relatavam o desaparecimento de Sarah e pediam ajuda nas buscas. Isso se revelou apenas parte de uma série de manobras de distração. Discretamente, elas espalhavam diferentes versões através da mídia, desde um sequestro pela máfia ou pelo médico da família até uma fuga romântica de Sarah. Kazima Serana, desde o início, espalhou rumores sobre o pai de Sarah e o descreveu como um criminoso e membro da máfia. Até 2010, ele já havia deixado a família há muito tempo. Seu destino permanecia desconhecido. A mulher insinuou que o desaparecimento de Sarah poderia ser vingança de autoridades criminosas. Todas estas versões se revelaram apenas uma tentativa de confundir as investigações. No entanto, elas criaram um verdadeiro caos de informação que dificultou significativamente o trabalho dos investigadores. O poço com as evidências estava localizado longe o suficiente, o que prolongou a operação de busca. Cada atraso jogava a favor da família Misseri, que continuava construindo uma complexa rede de enganos para escapar da responsabilidade.
Ao analisar o comportamento dos suspeitos, os investigadores notaram que apenas Michele mostrava sinais de inquietação mental. Nele foram observados todos os sinais de um colapso emocional. Em 29 de setembro de 2010, ele foi à polícia e relatou ter encontrado por acaso o telefone celular de Sara no Olival. As evidências contra a família Miceri começaram a se acumular. Ficou claro que o homem estava atormentado pela consciência. Michele foi secretamente à delegacia sem sua esposa e filha saberem. Obviamente, o telefone não poderia ter sido encontrado por acaso. Em 6 de outubro de 2010, Michele não aguentou mais a tensão. Ele confessou seu envolvimento no desaparecimento de sua sobrinha e alegou que tudo aconteceu na garagem. Suas declarações, no entanto, levantaram dúvidas na polícia. Na reconstrução dos eventos, Michele não conseguiu demonstrar suas ações de maneira credível. Sua versão não correspondia aos laudos médicos. Michele explicou suas ações como um colapso nervoso devido a um trator defeituoso. Inicialmente, ele negou motivos pessoais. Mais tarde, ele mudou seu depoimento e explicou que tudo aconteceu após a rejeição de Sara. Segundo suas palavras, ele cometeu ações inadequadas e, então, causou danos irreversíveis. O exame médico, no entanto, não confirmou esta versão, o que aumentou as dúvidas sobre a veracidade desta confissão. A história que Michele contava estava sujeita a constantes mudanças. Em 15 de outubro de 2010, um detalhe importante apareceu em suas declarações. Ele mencionou pela primeira vez a presença de sua filha Sabrina na garagem durante o encontro com Sara. Segundo sua nova versão, foi sua filha quem levou a jovem para o local onde ele consertava um trator. Sabrina teria insistido que seu pai desse uma lição em Sara. Mas esta versão também não durou muito. Após longas conversas com os investigadores, Michele mudou novamente seu depoimento e agora alegava que tudo aconteceu por acidente. Segundo suas palavras, Sara simplesmente caiu infelizmente enquanto brincava. Um ano se passou antes que o patriarca Miceri mudasse novamente seu depoimento para proteger Sabrina e assumir a responsabilidade. Os investigadores, no entanto, não perderam tempo. As evidências coletadas refutavam as palavras do homem. Elas apontavam para o envolvimento de Sabrina no desaparecimento de Sara, mas não apenas dela. As investigações revelaram o envolvimento de pelo menos 2 pessoas neste incidente. Surgiu a questão sobre a identidade do segundo envolvido. A mãe de Sabrina, Cosima Serrana, não atraiu a atenção dos investigadores por muito tempo, apesar de seu comportamento estranho durante as entrevistas televisivas. O exame médico mostrou que Sara mal resistiu. Isso indicava ou a surpresa do acontecimento ou a presença de várias pessoas. Uma pessoa poderia ter segurado Sara sem lhe dar chance de defesa. As evidências indicavam a presença de 3 ou 4 pessoas na casa. Sara e 2 ou 3 outros envolvidos. Surpreendentemente, toda a família estava envolvida no plano de Sabrina. Isso foi confirmado pelas gravações das conversas telefônicas. Em 4 de outubro de 2010, poucos dias depois que Michele entregou o telefone de Sara às autoridades, Sabrina contatou sua mãe. Ela expressou preocupação com as impressões digitais nas teclas do telefone, que foram deixadas ao simular chamadas. As mulheres também discutiram sobre possíveis vestígios na casa e na parte de trás da garagem, onde presumivelmente tudo aconteceu. Para verificar as suspeitas, os carabinieri rastrearam os telefones de todos os envolvidos. Suspeitava-se que Sara foi contida por Michele ou Sabrina. A confirmação da presença de Cosima Serrana na garagem naquele momento foi surpreendente. Presumivelmente, foi ela quem não deu a Sara chance de defesa. No dia seguinte ao incidente, 2 mulheres foram à área onde mais tarde uma evidência importante seria encontrada em um poço antigo. Elas explicaram sua visita com o desejo de ver o vinhedo que pertencia a Valentina Miceri, outra filha de Cosima.
Sua explicação, no entanto, levantou dúvidas. O vinhedo estava muito longe e elas nunca o alcançaram. Em vez disso, as mulheres permaneceram nas proximidades deste poço e depois foram para um local onde, como se descobriu mais tarde, evidências importantes foram destruídas. Os depoimentos de várias testemunhas confirmaram a versão dos investigadores sobre o comportamento incomum de Sabrina após o desaparecimento de sua irmã. Apesar do relacionamento próximo anterior que havia se deteriorado devido a um conhecido em comum, a suspeita falava de Sarah com uma frieza surpreendente, o que chocou toda a família. O caso atraiu grande atenção pública. Diferentes rumores perturbadores circulavam pela cidade, e muitas testemunhas provavelmente não queriam ter nada a ver com essas investigações. Entre eles estava o florista Giovanni Bucalieri. Durante o trabalho de jardinagem, ele testemunhou um conflito entre as jovens mulheres. Ele ouviu sons de uma luta e depois viu Sarah sendo levada para um carro. Mais tarde, quando não quis participar do processo judicial, ele retratou seu depoimento e fez uso de seu direito ao silêncio. Sua história original, no entanto, foi confirmada por seu colega e sua esposa. Ele havia compartilhado detalhes semelhantes com eles, e os intervalos de tempo coincidiam. Segundo Giovanni, ele viu Cosima levando Sarah do quintal para o porta-malas do carro. Esses eventos aconteceram exatamente quando as outras participantes da viagem chegaram à casa de Sabrina. Ela as recebeu na varanda e tentou impedir que as jovens entrassem na casa e vissem o que estava acontecendo no quintal. As inconsistências nas palavras dos suspeitos foram reveladas por um de seus primos. Pouco depois do desaparecimento de Sarah, ele falou com sua irmã, que descreveu detalhadamente as roupas da estudante. No entanto, na polícia, ela havia declarado que a desaparecida não tinha ido até ela depois do almoço. A descrição das roupas coincidia completamente, embora a jovem tivesse trocado de roupa antes de sair. Sabrina não poderia saber disso sem ter visto Sarah pessoalmente, o que claramente indicava uma mentira em seu depoimento. Os julgamentos começaram em 10 de janeiro de 2012 e se estenderam por muito mais tempo do que inicialmente esperado. Durante o processo, novas circunstâncias vieram à luz, revelando as verdadeiras intenções das mulheres acusadas. Atenção especial foi dada a uma foto de Sarah que foi enviada a Ivan Russo um dia antes do evento fatídico. A promotoria usou esta foto como evidência do envolvimento de Sabrina. Os investigadores determinaram que Sabrina tinha interesse romântico no jovem e estava com ciúmes de Sarah. No interrogatório, Ivan descreveu suas relações com ambas as jovens como amigáveis, quase familiares. Segundo suas palavras, Sarah o via como uma figura paterna e enviou a foto apenas para mostrar seu novo penteado. Com Sabrina, ele tinha uma relação amigável, bastante próxima, mas nada mais. Embora ela depois começasse a fazer-lhe elogios muito sinceros. Alguns dias antes do incidente, Ivan decidiu cortar contato com a persistente Sabrina. Seu comportamento insistente não lhe agradava, e a jovem em si não o atraía. Ivan enfatizou que esta decisão não tinha nada a ver com Sarah. A acusação conseguiu reconstruir a cronologia exata dos eventos, apesar das tentativas dos envolvidos de apagar os rastros. Sabrina e Cosima foram responsabilizadas pelo desaparecimento de Sarah. Michele Misseri recebeu 8 anos por ocultação de provas. Ele continuou assumindo a culpa, mas os investigadores provaram que seu único papel foi a destruição de evidências. Em 20 de abril de 2013, o tribunal anunciou a sentença. Sabrina Misseri e Cosima Serrana receberam prisão perpétua. Elas não concordaram com a decisão, e o advogado imediatamente entrou com um recurso. O novo julgamento começou em 16 de novembro de 2014. Nas audiências preliminares, foi estabelecido que as acusadas deveriam permanecer sob custódia durante todo o processo.
As conversas entre os cúmplices foram examinadas com especial atenção, incluindo a primeira conversa entre Sabrina e seu pai após sua confissão. Seu comportamento revelou a certeza sobre seu envolvimento. Cosima fez declarações emocionais e tentou ganhar a simpatia do tribunal. Ela mencionou laços familiares e se referiu ao primeiro julgamento. A mulher insistiu que o caso foi construído para condenar inocentes. Segundo suas palavras, suas famílias sempre mantiveram relações calorosas com os Scazzi e não teriam motivo para desejar mal a Sara. No tribunal, Michele estava presente, insistentemente, afirmando sua culpa exclusiva no caso. Ele repetia constantemente que sua filha e sua esposa não estavam envolvidas no incidente. A acusação, no entanto, estava convencida. O homem estava simplesmente tentando proteger sua família, assumindo toda a responsabilidade. Em 27 de julho de 2015, o Tribunal de Apelações confirmou a decisão original: prisão perpétua para ambas as mulheres. Como elas nunca admitiram seu envolvimento, os verdadeiros motivos não foram completamente esclarecidos. Ao analisar a última fase de seus relacionamentos, os investigadores suspeitaram de 2 motivos principais. O primeiro, ressentimento contra a prima por suas observações depreciativas. O segundo, rivalidade por causa de um jovem. Cosima provavelmente apoiou as ações de sua filha pelo desejo de proteger a reputação da família Misseri. Em sua opinião, as declarações públicas da sobrinha poderiam causar sérios danos ao nome de sua família. Aparentemente, isso foi suficiente para uma decisão irreversível, que elas viram como a única saída do conflito. Mais tarde, descobriu-se que havia outros envolvidos nesta história. O irmão de Michele, Carmino, e seu sobrinho Cosmo receberam 6 anos cada por ajudar a ocultar evidências. O ex-advogado de Sabrina recebeu 2 anos de liberdade condicional por cumplicidade. Giuseppe, o dono do hotel, foi condenado a 2 anos de prisão por falso testemunho. Outros 4 envolvidos receberam penas de 1 ano a 16 meses por cumplicidade. Em 2020, ocorreu o julgamento de Ivan Russo, aquele jovem que se tornou a razão da disputa entre as jovens mulheres. Descobriu-se que ele havia escondido a verdade sobre seu papel no incidente por 10 anos. Naquele dia decisivo, contrariando seus depoimentos originais, o jovem encontrou-se com Sabrina e Sara meia hora antes da tragédia. Suas ações contribuíram para a intensificação do conflito entre as jovens mulheres. Por falso testemunho, Ivan foi condenado a 5 anos de prisão, mas posteriormente a sentença foi anulada e o jovem foi libertado. A maioria dos envolvidos no caso já cumpriu suas penas e retornou à vida normal. Uma exceção foi o sobrinho Cosma, que infelizmente não viveu para ver o fim de sua sentença devido a problemas de saúde. Em fevereiro de 2024, Michele Misseri também foi libertado. Sua sentença foi reduzida em 685 dias. 585 deles por bom comportamento. Tais bônus são creditados semestralmente e cerca de 100 dias foram adicionados sob a Lei das Prisões Vazias. 1 ano antes de sua libertação, o advogado de Michele apresentou uma queixa sobre as condições de detenção. A cela de seu cliente tinha apenas 3 metros quadrados, sem chuveiro e água quente. Essas condições ficavam muito aquém dos padrões da Convenção Europeia sobre os Direitos dos Prisioneiros. Após sua libertação, Michele começou a alegar que agiu sozinho e tentou dessa forma proteger sua esposa e filha. Segundo suas palavras, seus depoimentos anteriores foram alterados sob pressão da polícia. No entanto, até mesmo os parentes de Sara consideraram que o grau de sua responsabilidade foi corretamente determinado. Os parentes de Sara têm uma relação ambivalente com esta história. Sabe-se que os primos e homens do lado dos Scazzi estão dispostos a ter um encontro e possível restauração das relações familiares com a família Misseri. Segundo suas palavras, muito depende dele mesmo.
mas todos eles concordam com a sentença para Sabrina e Cosima e consideram a decisão justa. O advogado de Michelle explicou o comportamento de seu cliente como um sentimento normal de culpa em relação à família. Em sua opinião, Michelle está tentando demonstrar isso dessa maneira e ainda espera conseguir uma revisão da decisão judicial para sua esposa e filha. Como o defensor contou em uma entrevista, desde sua libertação, Michelle escreve cartas todos os dias para Cosima e Sabrina, mas até agora não recebeu resposta. Atualmente, as opiniões sobre a decisão judicial estão divididas. Alguns acreditam que Michelle é o principal culpado e conseguiu confundir tanto as investigações que mesmo o sentimento de culpa despertado não ajudou a inocentar seus parentes. Outros apontam para Sabrina e Cosima, que tinham um motivo sério para se livrar de Sarah. Enquanto isso, Cosima e Sabrina continuam cumprindo suas sentenças de prisão perpétua.